Silvio, tudo bem? Como você está? Tudo bem, obrigado. E você, como vai? Tudo certinho também, Silvio. Silvio, vamos lá, olha, junto com a Folha de São Paulo, o Estadão, né, o Estado de São Paulo também colocou hoje na capa reportagem sobre esse esquema, né, já está sendo chamado de gabinete paralelo de pastores ali no Ministério da Educação. E eles obtiveram liberação de verbas do MEC para municípios em questão de dias após essas reuniões com prefeitos. Olha só, os prefeitos que participaram dessas reuniões mediadas pelos pastores, o Gilmar e o Arilton, eles conseguiram a liberação de quase 10 milhões de reais em verba pública, 9,7 milhões. E o que costuma levar anos para sair, acabou saindo num tempo recorde de 16 dias. Então, daí a gente fica sabendo de mais detalhes sobre essa atuação do gabinete paralelo de pastores ali no MEC. Como que você está vendo tudo isso, Silvio? Olha, são várias questões que estão aí, né? Uma delas é a forma de como o presidente Bolsonaro usa da máquina pública. Olha, desde janeiro de 2021, esses dois pastores da Assembleia de Deus, né, eles têm mandato para poder ir aos municípios e negociar o apoio das igrejas. Na verdade, é isso, né? E eu queria lembrar, por exemplo, que nesse sentido existe até um paralelo com o que o Trump andava fazendo nos Estados Unidos. Eles vão para cidades pequenas, para cidades pequenas e médias, assim, né? Onde existe um conservadorismo maior, né, do que nas metrópoles, e fazem a negociação, vamos dizer assim, com os pastores, no sentido de garantir o apoio à política e ao próprio presidente na campanha eleitoral, né, da parte desses pastores. Eu acho que a gente precisa fazer uma distinção. Quer dizer, uma coisa é a religião evangélica, que nós precisamos respeitar, da mesma forma como nós respeitamos o candomblé, a umbanda, o catolicismo, o islamismo, quer dizer, o respeito à liberdade de escolha da religião que você abraça, mesmo o respeito a quem não tem religião, né? Isso é uma coisa. A outra coisa é o uso da máquina pública num esquema que eu começo a identificar como miliciano, militar e fundamentalista evangélico, que são as bases desse governo, né, para poder fazer campanha eleitoral e usar o dinheiro público do MEC para fazer favores a igrejas locais. Isso é crime, né? E, infelizmente, nós temos da parte do nosso sistema político uma fragilidade enorme da democracia, no sentido de que não há como, nesse momento, inibir a ação do executivo, da presidência, nesse sentido, né? Mas acontece que houve uma revolta, vamos dizer assim, da bancada evangélica. É curioso isso. Uma bancada que normalmente apoia o presidente, né? Mas que se viu alijada, posta de lado, porque parece que eles não têm tanto acesso ao ministro Milton Ribeiro, né, para apresentar os seus pedidos. Então a bancada rachou porque descobriu que os dois pastores da Assembleia de Deus têm essa vantagem de administrar esses recursos e procurar quem eles entendem que devem procurar nos municípios para poder fazer esse proselitismo. A própria bancada evangélica está pedindo a cabeça do ministro Milton Ribeiro, né, que é uma pessoa que não está fazendo o papel de ministro da Educação. Quer dizer, e aí é outra dimensão dessa história. Quer dizer, um ministro da Educação que serve a esse tipo de propósito, de proselitismo religioso, não é? Não pode estar aí. Quer dizer, a nossa educação tem que ser uma educação para a liberdade, para a autonomia dos indivíduos, para capacitá-los para uma forma de convivência social solidária, fraterna, democrática, onde as divergências, inclusive, sejam postas no plano de um respeito pelo outro, não é? Então, o que essa forma de ação projeta é uma sociedade do favoritismo, do privilégio e do detrimento da maioria. Quer dizer, então, esse ministro Milton Ribeiro, se for defenestrado agora, eu diria que já vai tarde.
Os juristas, inclusive, têm falado sobre crime de responsabilidade e tráfico de influência, né? Porque Milton Ribeiro cita ali Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro mandou que El realmente privilegiasse os amigos desse pastor Gilmar. Mas, no entanto, a gente sabe que qualquer coisa ligada ao presidente da República acaba esbarrando no Procurador-Geral da República, né, Silvio? A gente tem Augusto Aras ali. Então, muita gente também já dá como frustrada qualquer expectativa de investigação em relação ao que está acontecendo ali no MEC. Exatamente, como tem sido acumulando os próprios pedidos de impeachment que não vão para frente, né? Nesse caso também o presidente da Câmara dos Deputados tem toda a responsabilidade, né? O Lira, né? Quer dizer, então nós temos de um lado o Aras, de outro lado o Lira, que são os anteparos construídos pela família Bolsonaro para prevenir, para permitir que eles possam continuar praticando os crimes que praticam, são crimes, né? E continuarem impunes. Quer dizer, é um momento em que a democracia do Brasil está muito fragilizada, é um momento que nós temos que nos preocupar, porque a liberação dos recursos públicos, que deveriam ir para as prioridades do interesse comum, do interesse coletivo, estão sendo destinadas para favorecer uma campanha eleitoral de um presidente que está sendo pessimamente avaliado pela maioria, mas que quer reverter isso na base da subvenção, na base do subsídio, na base do suborno, na base da corrupção. Ô Silvio, como você acha que uma notícia como essa cai entre evangélicos? Porque a gente sabe que, como você colocou, inclusive, na sua fala, os evangélicos não são esse bloco único, todo igual, né? Existem muitas ramificações, existem muitos grupos ali dentro desse segmento de evangélicos. Mas como uma notícia dessa de corrupção, né, de crimes, como eu citei agora, cai entre os evangélicos? Lembrando que tem a pesquisa BTG Pactual, que foi lançada ontem, publicada ontem, traz esse apoio dos evangélicos a Bolsonaro e Lula, né? Só que é quase um empate técnico. Lula tem 37% dos evangélicos e Bolsonaro 36%, né? Mas eu queria te ouvir em relação a isso. Como você acredita que essa notícia cai entre os evangélicos? Eu tenho a impressão que a gente tem que partir do conceito de que nós vivemos uma sociedade plural, né? Que mesmo entre os evangélicos existem diferenças, existem diversidades, existem correntes de pensamento distintas. Nós temos até uma frente evangélica pelo Estado de Direito, que é uma frente progressista, que está se contrapondo aos fundamentalismos evangélicos, né? Que são, aí sim, o perigo do dogmatismo, da intransigência, de achar que o outro diferente é seu inimigo, que precisa ser combatido. Não, nós precisamos conviver numa sociedade reconhecendo que essa sociedade é plural, é diversa, e a riqueza da nossa cultura está na nossa diversidade, não é? Você não precisa gostar só de samba, você pode gostar de pagode, você pode gostar de muita coisa, de jazz, de música clássica. Por que nós não podemos reconhecer, não é, que os valores que estão presentes na nossa cultura, eles são a nossa riqueza e eles se fundam na diversidade, né? Então eu vejo, por exemplo, que hoje o mundo evangélico está se fracionando, está se dividindo, está se alinhando, não é? E esse fato do Lula ter a mesma proporção nesse momento, né, das preferências eleitorais entre os evangélicos que o Bolsonaro está tendo, é um avanço, porque um tempo atrás ele não tinha essa presença entre os evangélicos, era menor. Então, isso também decorre da forma de como o Bolsonaro tratou a pandemia. Quer dizer, sendo um arauto da morte, não é possível que esses religiosos continuem defendendo o Jair Bolsonaro. Quer dizer, então, à medida que as denúncias vão se concretizando, né, que a experiência desse período de governo do Bolsonaro, né, vai demonstrando o quanto ele é insensível para as questões populares, quanto ele não se interessa por resolver os problemas do Brasil, isso vai ajudando a fazer um questionamento. Os evangélicos são pessoas inteligentes também, né? E isso quer dizer que eles têm a capacidade de reflexão e estão começando a exercer essa reflexão de uma maneira crítica, né? Não é possível aceitar políticas desse gênero. Então eu vejo um avanço
no debate, na reflexão sobre a situação do momento, e uma tendência entre os evangélicos de se distanciar do Bolsonaro.